Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o TH Trade do canal CLT Trading. Hoje, galera, infelizmente, foi um dia de loss, mas acontece, né? Quem opera sabe como é que funciona, é assim mesmo. Eu marquei aqui as operações que eu fiz para ficar um pouquinho mais claro para vocês. O ativo é o GER Cash, né? É o DAX da Alemanha. Como vocês que me acompanham aqui no canal sabem, que eu opero esse ativo, é minha especialidade, né, operar ele. E algumas particularidades que ele tem, galera, é ser um ativo bem direcional, tá? Então a gente precisa sempre procurar ativos que são fáceis de operar, seja ativos direcionais, seja ativos voláteis. Vai depender muito da seu tipo de estratégia. Eu sou um tipo de pessoa, né, de operador, de trade, que gosta de operar direcionamento de mercado. Tenho pressa na hora de sair de um stop, mas na hora que está dando gain, realmente eu não tenho tanta pressa assim para sair da operação. Eu gosto que a operação ela de fato evolua e vá no alvo, né? Então não tenho pressa nenhuma. Vamos lá. Analisando aqui o ativo GER, vou mostrar para vocês o que eu vi. O gráfico diário, tá bom? A gente está nessa tendência enorme aqui de alta. O dia de ontem foi um dia que terminou com bastante briga por esse ativo, né? Então ele fechou bem perto da abertura do dia de ontem, é, próximo ao topo histórico. Ele chegou a violar, ele não rompeu. O meu conceito de rompimento ou violação vocês já sabem, tá? Isso aqui para mim é o topo histórico do ativo. Se o ativo ele fecha para cima do topo histórico, então para mim ele rompeu. Se ele vai lá durante o dia, rompe, né, viola e fecha abaixo, para mim ele só fez uma violação, tá? Aqui, por exemplo, nesse fundo é um fundo, veio esse candle, violou e fechou para cima. E nesse contexto, para mim, eu entendo dentro da análise gráfica, na análise técnica, que não foi um rompimento, foi somente uma violação, seja de um fundo, nesse caso aqui, e nesse caso aqui, seja de um topo histórico. Então, o que eu vou buscar é uma saída mais livre para a operação no dia. Então, o gráfico diário ele está uma tendência de alta, 4 horas ele continua numa tendência de alta, fez essa lateralização aqui, né, que até então a gente não sabe se é uma acumulação ou distribuição, como eu comentei com vocês ontem. Somente quando houver o rompimento, seja para cima ou seja para baixo, que a gente vai saber se foi uma distribuição no topo histórico ou se foi simplesmente uma distribuição para continuar o movimento. No gráfico de 1 hora, mesmíssima coisa, tá? Vou tirar aqui o, essa linha de resistência. Mesma coisa, ele fez aqui essa distribuição nos dias anteriores, rompeu para cima, fechou no topo histórico, então ele ficou bem lateral. Lembrando que eu opero a partir desse momento aqui, tá? Desse momento aqui, que é a abertura de Londres, tá? São 4 horas da manhã no Brasil e 9 horas a abertura do mercado europeu, tá? Então é nesse candle aqui de 1 hora que eu opero. Então, tudo isso aqui, galera, é o que a gente chama de pré-market. Inclusive, uma das estratégias que eu estou desenvolvendo
é dentro do pré-market. Ele abriu ontem para a gente, né, no pré-market. Se eu me recordo bem, foi às 19 horas. Então esse candle aqui é das 19, 20, 21, 22, 23, 24 ou meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã e 4 horas da manhã. Então, nesse período todo aqui desse retângulo, ele de fato não tem tanta volatilidade dentro do pré-market. O fluxo de dinheiro, de grana mesmo, ele vai acontecer na abertura do mercado europeu, que é aqui às 4 horas para a gente, 9 horas da manhã para eles. Então, para mim, essa é a minha visão sempre quando eu entro no mercado às 3h50 da manhã, é que dentro dessa lateralização do pré-market, eu procuro uma saída mais fácil. Qual a saída mais fácil? Um rompimento de topo, um retorno para a base do topo rompido. Eu vou procurar nesse ponto aqui um candle de reversão para continuar o movimento de alta. Ou esse mesmo sinal rompendo fundo, fazendo um pullback, opa, fazendo, fazendo um pullback, tá? Vou esperar um candle gatilho para seguir movimento. Infelizmente isso não aconteceu hoje, o mercado ele ficou bem travado, vocês podem ver aí. São 5h50 da manhã, 5h49, e fez essa barra gigante, tá, na abertura do mercado europeu, e agora está fechando para dentro. Então vocês sabem, já observam que o mercado hoje não foi muito bom. E tem uma questão, tá? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de realização de lucros para muitos trades, né? Que fizeram swing trades, que operaram em posições maiores de 4 horas, gráfico diário. Então, geralmente é um dia mais de realização, onde o mercado não vai muito para lugar nenhum. E então, geralmente na sexta-feira, eu procuro operar com um lote menor, tá? Para não ter muito problema se o mercado não for tão direcional, e fico muito atento com a abertura do dia, máxima, mínima e abertura do mercado europeu, para marcar esses pontos, porque eu acredito que serão pontos de suporte ou resistência para o preço. Então, vindo aqui para o gráfico de 15 minutos, vocês já começam a entender o que aconteceu. Então, essa aqui foi todo o pré-market, tá? O mercado abriu exatamente nesse ponto aqui. Vocês veem que ele violou esse topo, mas abriu aqui, violou o topo, fechou para dentro. Então, eu já não queria muito assunto nesse ponto aqui. Porém, eu estou desenvolvendo uma estratégia que é que eu tenho observado, e inclusive essa primeira operação que eu fiz, que eu marquei até aqui para escrever no primeira operação stop, foi a estratégia de 0,25. Depois eu falo um pouco com mais calma para vocês e explico o que de fato eu faço nessa estratégia. Estou validando ela não somente com simulador, estou validando ela com dinheiro mesmo real e, claro, com lote mínimo, 0,01 de lote, para que se as perdas vierem não serem muito grandes. Porém, a gente está bem positivo nessa estratégia, já tem 2 meses e meio, 2 meses e 6 dias, né? No final de junho, eu acredito que eu vou ter uma porção de 3 meses aí fechado, validado, e aí eu venho aqui e trago para vocês essa estratégia. Então, foi o primeiro loss, a segunda entrada foi no 0 a 0, foi bem numa região aqui bem ruim, tá? E a terceira entrada foi um stop na M15. Eu vou mostrar para vocês aqui todas essas entradas. Marcar aqui, mostrar histórico de negociação. Foi exatamente isso aqui que aconteceu. Eu fiz uma compra
aqui, nessa primeira estratégia foi no pré-market, claro. A estratégia começa no pré-market, de rompimento de 0,25. E aí o que que acontece? Essa operação deu loss, foi o primeiro loss. Ela fechou abaixo da média móvel de 15. Então foi o primeiro loss dentro da estratégia. Essa estratégia ela tem um drawdown baixo concernente às perdas, né? Então o drawdown dela é bem contido. E aqui é um lotezinho 0,01 de lote, tá? Essa segunda operação foi bem na abertura, deixa eu abrir um pouquinho aqui foi bem na abertura, como vocês podem ver, foi uma compra aqui quando eu vi esse bull 180, né, como diz o Oliver Vélez, mas eu não acreditei na compra porque esse fez um preço de fechamento de reversão, mas ele ficou contínuo dentro do candle anterior, então eu já puxei a saída quando o preço abriu e subiu, foi na média móvel de 200 do 2 minutos, eu já puxei o meu stop que estaria aqui embaixo para cá, ponto de entrada, e eu acabei saindo no spread. Beleza. Mas, ou seja, a segunda operação foi 0 a 0 praticamente. Aí aqui foi uma operação mesmo com lote cheio, tá? Essa operação aqui, a primeira, foi na estratégia, foi com 0,1. Essa aqui foi com lote cheio. Beleza? Sendo que, por aqui na segunda operação, como eu falei para vocês, as melhores operações seriam fora dentro dessa caixinha. Porque aqui é uma região de quê? De congestão. Só que o preço ficou contido. Quando ele fez esse rompimento aqui, que me estopou, eu entendi que ele faria um movimento de pullback como eu já tinha imaginado. Eu pensei que ele faria isso, tá? O mais importante é sempre isso, galera. É vocês entenderem, lerem o gráfico, esperarem o preço se movimentar da maneira que vocês entendem que ele deve se movimentar e aí você reage. Reagindo, quando eu digo reagir, eu digo operar, entrar na operação, seja de venda, seja de compra. Porém, tem uma grande questão. A gente tem que usar o stop, porque o mercado ele é o que? Ele é soberano. Nesse caso aqui ele me deu stop. Ele rompeu a caixinha, como vocês podem ver aqui. Eu entrei nessa operação usando stop. Vou diminuir aqui o tempo gráfico. Vocês podem ver aqui essa operação aqui, tá? Ele rompeu a caixinha, como eu tinha marcado. Praticamente nesse caso eu vendi fundo e a máxima do mercado é simples, né? É comprar fundo e vender topo. Simples assim. Só que nesse caso aqui, realmente eu vendi fundo. Qual foi a minha visão? Deixa eu limpar aqui o gráfico para ficar melhor para vocês. A minha visão foi essa. Abertura de Londres, mercado, opa, mercado fez um movimento direcional de baixa, fundo, topo, fez um pullback na 200 dos 5 minutos, rompeu o fundo que ele fez, tá? Deixou aqui dois candles de convicção, de direcionamento. Eu perdi o time, digo a verdade, eu deveria ter vendido aqui. Deveria ter vendido aqui, tá? No fechamento dessa barra vermelha que perdeu o fundo. Colocarei meu stop em cima da 200 e simplesmente esperaria o preço se movimentar. Eu perdi o time, esperei essa barra de confirmação, ela confirmou, vendi aqui, coloquei o stop acima da 9 e acima da ignição desse candle aqui, tá? Desse candle aqui. Então, eu simplesmente esperei a ignição veio, porém, como o mercado é soberano, ele retornou meu stop aqui, que eu estava confortável
de perder isso aqui, tá? Isso aqui estava confortável, sem problema nenhum, porque eu tinha uma expansão que eu entendia que se eu tivesse pego esse movimento na raiz, seria, seria esse movimento aqui que ele cumpriria, tá? Então, o primeiro alvo pagaria todos os stops, 61%, sendo que eu estaria pegando ele no início do movimento, tá? Então, vamos tirar aqui essas setinhas. Ele voltou, me estopou. Então, eu teria alvos para cá para baixo em 300%, né? Que ou seja, seria duas vezes esse movimento lateral aqui da caixinha. Ele voltou para dentro, me estopou. Beleza, tranquilo. Fiquei aguardando o preço se movimentar. Ele me estopou, fechou com o candle gatilho nos 5 minutos. Só que antes dele fechar, eu vim para o 2 minutos, quando ele me estopou. O mesmo candle que me estopou, em um momento ele ficou positivo, tá? Ele fez esse movimento aqui de volta. Era um ponto que eu gostaria de ter pego de volta aqui. E quando ele fez esse candle gatilho, eu vendi, opa, eu vendi no retorno, bem aqui, tá? Peguei um spreadzinho ali. O preço chegou a andar praticamente 1 para 1. Não chegou a andar 1 para 1, peraí. Não chegou a andar 1 para 1, peraí. Foi menos. Não chegou a andar 1 para 1, não. Não chegou. Porque o meu stop foi aqui em cima. Então não andou 1 para 1. Quando eu vi ele se movimentando e fechando para cima, eu preferi zerar a posição, porque ele estaria voltando para a congestão e eu entendia que eu não queria operar dentro dessa congestão. Então, a melhor saída seria a saída por cima, tá? Seria um rompimento para cima, pullback e continuação de movimento. Eu peguei, eu reagi ao preço, como eu falei para vocês, a gente precisa reagir ao preço, porque ele estava rompendo o fundo da congestão. Só que ele rompeu e está fechando, fechou para dentro. Então tá aí. Eu zerei a posição com uma perda pequena, né? Que eu vendi aqui e saí aqui. Então foi uma perda bem pequenininha. Ele chegou a andar, né, aqui e aqui também. Ele não chegou nem a andar 1 para 1, mas eu fechei porque eu pensei que ele iria subir. Quando ele não perdeu a mínima desse cara aqui, eu pensei que ele ia subir dali. Então, não estava disposto a ficar brigando com o preço aqui dentro da congestão. Vocês veem que ele está andando lateral tem mais de 1 hora. Fiquei tentado em pegar esse sinal aqui. Esse sinal aqui tem um vídeo aqui no canal que eu ensino. É o que a gente chama de PC de venda, tá? Então, é um PC, geralmente ele paga muito bem, mas não pagou. Fiquei tentado a reentrar aqui, colocar o stop aqui e projetar todo esse movimento aqui para baixo pós-rompimento. O PC de venda, ele geralmente ele paga muito bem. Dá uma olhadinha aqui no vídeo no canal que eu explico como que eu trabalho nesse PC de venda. Não entrei porque tem umas anuâncias, hoje é sexta-feira, não queria fechar a semana ruim, porque foi uma semana bem difícil. Vou mostrar para vocês aqui o histórico. Mas a gente está fechando levemente positivo, então não queria entrar numa sexta-feira de fúria, é, perder o lucro da semana, né? Então eu preferi zerar essa posição aqui. E ele também não teria pagado como normalmente ele paga. Você vê aqui que vocês veem aqui que foi 1 para 1 praticamente. Opa, 1 para 1 que ele pagou, não foi mais do que isso. Partida mínima, pagou 1 para 1, nada mais do que isso. Então, galera, foi isso. Não vou operar mais hoje, só se tiver alguma opção, oportunidade lá no Bitcoin.
o histórico personalizado. Então opa, a semana, vamos botar aqui a semana do dia 1º de junho até 6 de junho, tá? Então essa semana está fechando levemente positivo em 37 dólares e 29. 37 dólares é um valor legal, tá bom? Porque quando a gente converte pro, pro real, é um valor bacana, né? A gente tivemos uma perda esse início de semana significativo, de 31 dólares, 18, 16. E aos pouquinhos a gente foi fazendo nossas operações e aí está fechando com 37. Então eu consegui reverter esse prejuízo durante a semana, início da semana, né? E fechando levemente positivo. Isso é que é o mais importante. 37 dólares, galera, na cotação atual, é um valor bacana, tá? Para quem trabalha de CLT e, e faz isso aqui como uma renda extra, né? Então, é bem bacana. 35,58 vezes 37 dólares. 200 dólares positivos na semana. 200 reais positivos na semana não é ruim, tá bom? Então, galera, a semana foi essa. É, Ah, a operação aqui do HK, aquele nosso swing trade, ainda está rolando ainda, tá bom? Ainda está rolando esse swing trade. Vamos ver o que ele tem pra gente aí para a próxima semana. Um forte abraço para vocês, tá bom? Bons trades aí no dia de hoje. E vocês venham comentar, compartilhar também. E deixa aqui o que vocês acham dessas operações que eu tenho feito aqui no GE. Se tiver alguma dúvida também, eu vou estar respondendo a cada comentário aqui no vídeo. Valeu, um abraço, fique com Deus, tudo de bom.